Dia 28 festeja-se o Dia Internacional do Orgulho LGBT, onde celebramos a diversidade, o direito de sermos quem somos e, principalmente, a luta pela igualdade. Para além das celebrações e as ruas e as redes sociais cheias de cores, eu acho que principalmente é um momento interessante para refletirmos. Há uma questão que muita gente se faz realmente sentido continuarmos a festejar este dia? E eu, pessoalmente, acho que sim. Infelizmente, e apesar de todos os avanços, a discriminação, a desinformação, os desafios enfrentados por estas pessoas continuam muito reais e continuam muito presentes no dia-a-dia de todos nós. E por isso mesmo é que decidi vir falar um bocadinho sobre este livro, Homens Sem Regras, um livro que eu li há alguns meses e que me marcou profundamente. Eu acredito genuinamente que entender estas questões não diz apenas respeito à comunidade em si, mas a todos nós. Se queremos realmente construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, temos todos que fazer o nosso trabalho e vamos a isso então. Dizem-nos que a história avança, que o tempo é uma linha reta e contínua que nos leva da ignorância ao conhecimento, da opressão à liberdade, como se a marcha da humanidade fosse um processo natural e inevitável. Este livro vem recordar-nos que o tempo não se move sozinho. Basta um homem sem empatia e com poder atrás de uma secretária para que voltemos ao ponto de partida. Este livro é um romance e centra-se na vida de três homens homossexuais, ali nos anos 60, antes dos motins de Stonewall, na cidade de Nova Iorque. Estas três personagens são homens muito diferentes, eles não se conhecem, até que um dia estão os três num bar, há uma rusga da polícia, eles os três são presos e de alguma forma a vida deles vai mudar para sempre a partir daquele momento. Em primeiro lugar temos o Roger. O Roger é um banqueiro de Wall Street, é um homem que tem uma família, que tem uma casa, tem uma carreira, construiu toda uma persona de homem heterossexual. A sua homossexualidade é quase um pecado que ele carrega, é completamente um segredo para todos e esta coisa dele ter sido detido pela polícia simplesmente por estar a conversar com outro homem num bar faz com que ele corra um enorme perigo de perder tudo aquilo que construiu, seja o emprego, seja a família. Depois temos o Julian, que é um professor de literatura universitário. O Julian é uma personagem muito interessante porque, claro que ele é um intelectual, mas mais do que isso, ele tem uma relação homossexual, é a sua primeira relação, e é uma relação que é bem assumida, não é assumida publicamente, mas ele ama muito o parceiro, só que esta dinâmica entre ele e o parceiro, o Gus, vai sofrer imenso com a detenção deles, porque o Gus é agredido por um polícia no bar e passa muito mal. E o Julian vai se deparar numa situação em que possivelmente vai ter que se expor para a sociedade para conseguir defender o Gus. Então ele está ali numa entre o amor da minha vida e as expectativas que os outros possam ter de mim, e não só, ele pode eventualmente perder até o emprego na faculdade. E depois a terceira personagem, que é o Danny. O Danny é um jovem, vem de uma família irlandesa muito católica. Ele acabou de ser expulso de casa pela mãe, simplesmente por causa de usar uma gravata roxa, e ele tem 3 irmãos e os irmãos, basicamente numa conversa entre família, disseram que ele era homossexual e aquilo faz com que haja uma discussão gigantesca na família e a mãe acaba por o expulsar de casa. Portanto, ele já está ali no pontinho do precipício para se passar completamente. E então, quando é detido neste café, tal como o Julian e tal como o Roger, ele acaba por ser despedido na mercearia onde trabalha, porque toda a gente fica a saber, e acaba por ser o culminar, de alguma forma, nesta reflexão, nesta iluminação política barra vontade de se vingar que existe dentro dele. O que é que eu gostei mais neste livro? Eu acho que o autor trabalhou muito bem a época, fez um retrato super autêntico desta época. Nós conseguimos efetivamente sentir a repressão, o medo, a clandestinidade que a comunidade vivia naquela altura em Nova Iorque. Estamos a falar de uma altura em que os homossexuais eram realmente muito maltratados e isso era normalizado. Eram agredidos, eram perseguidos, eram detidos, eram espancados, eram chantageados, despedidos, expulsos de casa, alienados da família, dos amigos, já para não falar da gravidade que era os internamentos psiquiátricos forçados, em que eles eram submetidos a 30 por uma linha, em que eram drogados, em que eram eletrocutados, era uma loucura. E todos aqueles que não conseguiram lidar com todo esse sofrimento e todo esse abuso e acabaram por se suicidar. E isto realmente abriu os meus olhos e fez-me refletir uma coisa grave, que é, o livro é passado nos anos 60 e quem é que não tem amigo, quem é que não tem um conhecido que tenha de alguma forma passado por pelo menos um bocadinho deste sofrimento. Eu infelizmente conheço pessoas que foram expulsas de casa, conheço pessoas que literalmente os pais ou os familiares mais próximos não quiseram ter mais nada a ver com eles, conheço pessoas que sofreram de bullying, conheço pessoas que tiveram pensamentos suicidas. É
crazy pensar que já passou tanto tempo e que tanta gente normaliza os direitos LGBT como uma coisa adquirida e claramente não tem a mínima noção daquilo que é pertencer a estas comunidades, a dificuldade que é, o preconceito que é ainda hoje e todas as injustiças diárias que estas pessoas sofrem. Outra coisa que eu adorei no livro foi os personagens, muito bem construídos, muito complexos. Cada um deles tem dilemas internos e externos bastante diferentes e também refletem as diferentes facetas da experiência enquanto homossexual. A repressão interna, o desejo da mudança, este conflito e este despertar político. A profundidade psicológica das personagens está tão bem feita que nós realmente sentimos as dores daquelas personagens como nossas, o que fez com que eu sentisse intimamente as suas lutas internas. Outra coisa que eu gostei neste livro foi a sua relevância política e social. A forma como ele aborda os direitos, a forma como ele aborda a violência policial, esta questão da justiça social, quase como um lembrete das fragilidades dos direitos civis, foi... adorei. E agora, pelo contrário, quais é que foram os aspectos negativos ou aquilo que eu menos gostei no livro? Em primeiro lugar, ele tem um ritmo muito desigual. Eu sinto que há muitos momentos no livro que ele tem um ritmo mesmo complicado, porque é muito lento, é muito denso. O início do livro custou-me horrores, não vou mentir. Perdia-se naquilo que era a cabeça de cada uma das personagens e deixava-se ali a vaguear. E eu que tenho uma mente tão agitada e quero sempre passar para realmente o que é que se está a passar a seguir, o que é que se está a passar a seguir, há muitos momentos de reflexão interna das personagens, então nós temos que ter isso em conta e sermos de alguma forma um leitor mais paciente, não sermos tão ansiosos. Quando eu realmente percebi que o ritmo do livro era um bocadinho mais lento, mais denso, aí sim eu consegui apaixonar-me de alguma forma por cada uma das personagens e usufruir muito mais do livro. Outro pormenor que eu não gostei muito é que eu acho que o autor em alguns momentos se perde nas múltiplas histórias das múltiplas personagens secundárias e nós acabamos por ser desviados com ele para subtramas que para mim pessoalmente não são assim tão interessantes. Quando eu estou tão envolvida com os personagens principais, sinto que se perdeu em alguns momentos, desviou-me a atenção do conflito central e eu sinto que não havia necessidade. Há capítulos que foram demasiado longos sem necessidade. Foi uma leitura que eu adorei, principalmente por este valor que ela teve informativo. Eu aprendi muito com este livro. Senti que me sensibilizou para muitas questões, que me deu a possibilidade de tomar consciência de muita coisa. E num momento global que estamos a viver em que o Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, eu acho que este livro ganha ainda uma especial relevância, não só como lembrete das lutas passadas, mas principalmente por destacar a importância de nós protegermos os nossos direitos, especialmente face aos retrocessos políticos que podem eventualmente acontecer. É um livro que efetivamente no início obriga-nos a ser um bocadinho mais pacientes, mas eu acho genuinamente que é uma leitura muito pertinente, muito importante. E acho mesmo que toda a gente devia ler este livro. Sinto que às vezes falta empatia, falta nos colocar-nos no lugar dos outros. E este livro ajudou-me mesmo muito nisso. Se já leram um livro, por favor, digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência com este livro. Se ficaram curiosos e agora vão querer ler, digam-me também aqui em baixo. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.